Olá a todos e a todas, continuando algumas dicas sobre a ferramenta do Gemini Notebook. Nós temos aqui o nosso notebook que a gente já tem utilizado sobre alimentos para animais, e no último vídeo a gente fez um comando em que executou as nove ferramentas do painel do estúdio de uma vez só, né? Com isso ele acabou gerando aqui os vídeos, os áudios, as apresentações, os infográficos, um relatório técnico. Ele criou um quiz para a gente testar o nosso conhecimento, flashcards para a gente também aprofundar o conhecimento sobre esse assunto. Mas hoje eu gostaria de falar para vocês de uma parte dessa ferramenta, que é a parte da conversa. Quando nós executamos as ferramentas, após executar as ferramentas, ele acabou criando alguns briefings, algumas informações sobre o assunto, sobre o que foi abordado em cada um dos artefatos que ele criou. Aí ele acabou fazendo uma análise, usou o interpretador de Python para extrair e categorizar as quantidades, as descobertas de fonte, criou 7 materiais analíticos, fez um interpretador de Python, ferramenta de descoberta de fonte. Após isso, nós temos uma fonte bastante ampla, né, que a gente pegou todos aqueles links que estavam lá na página do Ministério. Mas a gente pode ter informações mais específicas. Por exemplo, com essa polêmica que está acontecendo agora, da União Europeia ameaçando bloquear as exportações de carne do Brasil para a União Europeia, a gente pode pegar nessa ferramenta de conversa e pedir para ele fazer uma comparação com as normas da União Europeia, para ver quais são os pontos que a nossa legislação não se encaixa naquilo que a própria União Europeia estava solicitando. Então aí, a partir disso, ele começa a fazer uma pesquisa a nível de internet, né? Aí ele coloca que as fontes não constam nesses dados que a gente levantou, e aí ele vai procurar na internet o que é que tem em relação a essa informação. Então aqui ele pegou e começou a puxar as informações da União Europeia, principalmente os regulamentos, as medidas de implementação, e aí ele faz uma relação entre lista positiva, que são as ações que o Brasil utiliza, e a sua relação com a União Europeia, faz uma comparação com o uso de promotor de crescimento e de antimicrobianos, faz uma comparação em relação à prevenção da encefalopatia espongiforme bovina, faz em relação à rotulagem. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma análise comparando essas informações. E aí ele pode fazer o seguinte: ele nos dá a opção de fazer uma comparação técnica entre esses documentos. Então a gente pode continuar solicitando para ele que sim, realize a comparação técnica. E ele vai trabalhar como se ele fosse uma ferramenta de pesquisa, igual às que a gente poderia estar utilizando, como o próprio Gemini, o próprio ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial que faça essa pesquisa. Eu gosto bastante dessa ferramenta porque é uma ferramenta gratuita. Ela tem algumas limitações, principalmente na quantidade de slides que ela cria, na quantidade de tempo que ele cria nos textos, nos infográficos, mas ela é uma ferramenta bastante interessante para a gente utilizar, inclusive no nosso dia a dia. Um outro ponto que eu quero levantar é que a gente tem a possibilidade de compartilhar esse notebook com as pessoas, com a nossa equipe, com o nosso grupo, né? Então basta a gente clicar para compartilhar e a gente pode escolher as pessoas com quem a gente pode compartilhar esse notebook. Vale lembrar que nós podemos compartilhar todos os notebooks que a gente tem, ou especificamente esse notebook.
As pessoas que receberem esse compartilhamento também podem utilizar da ferramenta e fazer as suas próprias perguntas aqui. Então ele pode ser uma ferramenta de equipe, né, para a gente poder ter mais de uma informação, compartilhar essa informação com todo mundo. Aqui ele já nos deu o resultado, né? A gente tem aqui uma pequena relação sobre o que acontece, né? Ele cria um relatório completo, ele me dá a opção para importar as fontes da União Europeia para poder incluir no meu relatório, né? Então é uma ferramenta muito interessante, funciona muito bem. Só para a gente terminar, eu gostaria de colocar para vocês também que no vídeo passado a gente pegou e gerou todas as 9 ferramentas de uma vez só. Isso poupa tempo, claro, mas ele faz da forma que ele quer, né? Ele acaba trabalhando os dados e fornecendo, criando os artefatos de uma maneira geral. Nós podemos também fazer aqui nesse espaço, nós podemos pedir para que ele faça algo mais específico. Nós temos dentro da nossa legislação brasileira, dentro da legislação europeia, uma grande quantidade de dados. Então nós podemos pedir para que ele gere um artefato específico. Então, por exemplo, gere uma apresentação comparando as legislações brasileiras e as legislações europeias. Então ele vai acabar gerando uma apresentação sobre isso, né? Claro que aqui eu ainda fui bastante genérico, nós podemos utilizar pontos específicos, né, daquilo que ele mesmo nos levantou para a gente aqui. Podemos trabalhar, por exemplo, sobre autocontrole HACCP, né? Então a gente pode, é uma ferramenta muito, muito versátil, a gente pode utilizar ela no nosso dia a dia, e eu entendo que, por ser uma ferramenta gratuita, ela tem um grande potencial para a gente poder utilizar. Eu acho que por hoje o nosso vídeo já está grande o suficiente. Uma boa semana a todos. Espero que vocês gostem desse vídeo e compartilhem. Além disso, surgiram novos vídeos, novos temas a serem abordados. Muito obrigado.